irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos em nossa casa. É muito bom estar aqui, onde nós recebemos o conforto da parte espiritual para nós podermos conseguir vencer as tarefas da nossa existência atual, né? Para que nós possamos voltar, quando voltarmos para a prática espiritual, um pouquinho melhor de quando aqui chegamos. Então essa é a função desta casa, nos ensinar, dentro do Evangelho de Jesus, esse caminho. Então a função desta casa é divulgação do Evangelho de Jesus. E eu costumo dizer que os alicerces desta casa foi feita a base do Evangelho. Os primeiros trabalhadores foram pessoas que trouxeram como na frente Jesus, para que pudessem vencer na época mais difícil, quando a doutrina espírita estava adentrando o nosso norte do Paraná. Então nós devemos muito a esses nossos irmãos que trabalharam para que nós pudéssemos hoje ter uma casa como essa para nos acolher. Hoje nós temos a satisfação de estar com o Armando. O Armando é um colega nosso aqui na casa há algum tempo já, mas ele mais frequenta a Rolândia, o Centro Espírita Maria de Nazaré, a da Célio do Joaquim. Mas quando nós podemos, nós trazemos, arrastamos ele para cá. E vira e mexe ele aqui com nós. Então, ele vai nos brindar com a sua palestra da noite. Então vamos, nesse instante, como sempre fazemos, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Jesus a oportunidade que estamos tendo nesta noite, de estarmos reunidos aqui, Senhor, em teu nome. E nós te rogamos que abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares e abençoe também aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, mas que eles possam, Senhor, sentir a presença do teu amor por cada um de nós. E receba, Jesus, a nossa prece, mas seja ela feita em forma de agradecimento por tanto que já temos recebido. Pai misericordioso e bom que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. Que a tua paz, mestre amigo, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. E assim seja. E com essa prece nós passamos a palavra ao nosso amigo Armando. Boa noite. Confesso que o grupo musical vai mais bonito por aqui. O som fica mais estéreo, não sei, fica mais bonito aqui. Eu queria falar um pouquinho do meu contato que eu tive com a casa. Eu comecei a frequentar aqui quando eu mudei para Cambé. Foi o primeiro lugar, o primeiro centro espírita que eu visitei. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, enfim. Isso está fazendo aí perto dos seus 20 anos, né? E eu vim mais como curioso, arrastado pela esposa, mas obviamente não era cético, mas era mais curiosidade. Eu sempre ouvia, sempre tive contato, sempre tive um ou outro lugar que eu trabalhei que tinha um espírita e me gerava curiosidade. E aí a gente, né, começou a frequentar. Eu me lembro que o que mais me chamou a atenção na primeira vez que eu vim foi o passe, porque me esquentou tanto a cabeça. Eu falei, tem alguma coisa aí, né? Esse negócio funciona. Então assim, foi ali que eu comecei a me interessar e procurar entender o que era, né? E hoje, tendo a oportunidade de falar pela primeira vez aqui no centro de Cambé, né, agradecer ao convite, né, ao Lives, a Ana, que ajudaram que isso fosse possível. Então é uma satisfação muito grande, porque, né, a gente
sempre vem, aprende, é um local que a gente chega, deixa a nossa cruz ali na entrada, né? Recebe aqui, aprende, enfim, aquilo que o Euripides falou, né? Esse aconchego, esse auxílio, e depois a gente sai, pega a cruz e volta a caminhada, né? Então, é com gratidão que a gente começa a falar. O que eu queria passar hoje é essa palestra Semeando Sempre. Eu fiz um estudo basicamente de livros do André Luiz, são esses 4 livros. Eu gosto muito de pôr a data assim, de lembrar, porque os livros foram escritos entre 44 e 47. Eu fico pensando por que eu demorei tanto para ler. Eu espero que você não tenha o mesmo problema que eu, que você já tenha lido. E a gente vai falar basicamente dessa passagem do que o André ajudou tanto, pesquisou tanto, para que pudesse desenvolver esse lado que nós vamos falar da semeadura, né? A primeira coisa que nós temos que pensar é que quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, quando a gente está trabalhando, qualquer atividade que nós estamos fazendo para o próximo, seja um passe, seja uma cesta que nós estamos ajudando a montar, qualquer coisa que a gente faça, nós somos o primeiro beneficiado. Então, partindo desse ponto, é que nós temos que olhar a importância de semear, porque semear o bem vai fazer bem, principalmente para a gente. E o que nós temos que começar a olhar, e isso foi escrito em 1947, atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, ou seja, está a pique de virar a embarcação. Parece atual mais do que nunca, porque se a gente olhar nesses anos que se passaram, eu acredito isso foi pós-guerra, né? Mas eu acredito que nós temos aí, com toda a evolução tecnológica que nós tivemos, isso provavelmente se agravou mais ainda, né? Então é um momento em que nós precisamos cada vez mais entender essa questão da gente espalhar essa semeadura, né? E se a gente for ver, nós estamos cada vez mais com o cérebro envolvido e o coração imaturo, ou seja, a gente tem cada vez mais atividade, a gente tem cada vez mais coisas para nos distrair e o coração acaba não sendo trabalhado, né? Então nós nos requintamos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Então o que a gente fica fazendo, assim, no geral, né? A humanidade como um todo, né? Buscando distrações, buscando desvios para que realmente pegar na enxada, como se diz, né? Vai se postergando isso cada vez é mais evidente, né? Então, nesse sentido, essas distrações, essas coisas que acontecem vão nos isolando disso. Se a gente olhar esse momento que nós tivemos ou estamos tendo ainda de pandemia, proporcionou uma oportunidade da gente começar a entender isso. Muitos tiveram que ter atitudes que não faziam, ficar muito em casa, enfim. Muito se falou de separar o joio do trigo, né? Separação do joio do trigo, mas a separação do joio do trigo primeiro é dentro da gente. Nós que quando ficamos reservados, que começamos a entender e começar a fazer essa autoanálise dessa separação. Por que o convívio talvez não seja tão interessante? Então isso é algo que começou a ficar mais evidente ainda com esse período que nós ficamos mais isolados, né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar, eu dividi em 3 blocos essa questão da gente trabalhar, né, a semeadura. E a primeira delas, eu sempre falo da leitura, né? Eu gosto muito da necessidade dos estudos, né? Porque os estudos, eles vão te trazer uma nova visão de tudo que você, né, que acontece, enfim. Se a gente olhar, nós temos uma doutrina que te mostra de onde você veio, te mostra o que você está fazendo aqui e te mostra para onde você vai, e explica dentro do que a nossa capacidade de entendimento pode absorver, praticamente tudo. O que podemos absorver está explicado. Então é uma oportunidade única. E o que acontece é que nós temos
cristalizações mentais de muitos anos, que não vai ser com uma simples palavra, com uma simples palestra que nós vamos começar a esclarecer. Então essa é a necessidade da leitura, de você começar a entender isso e vir começando aquilo que estava enraizado em você por séculos. Então é uma maneira, é a principal, a primeira delas, não a principal, a primeira delas que eu queria colocar para que a gente continuasse dando sequência nesse estudo, enfim, nesse aprendizado. E aí, para nos transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, seja ele desencarnado ou não, é nos imprescindível compreender que a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Se a gente não tiver essa visão, como é que nós vamos perdoar? Como é que nós vamos dar a outra face? Como é que nós vamos conviver? Então, é com isso que a gente começa a entender por que acontece determinadas coisas e por que a gente tem que harmonizar tudo isso, entendendo que tudo isso acontece por um motivo e são essas doenças, vamos dizer assim, doenças do espírito. Os quadros de viciação mental, ignorância, sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Então o que acontece? Um lar sem um equilíbrio, sem um entendimento, é um problema todo dia, né? É muito difícil a convivência. E às vezes a gente tem, seja lá qualquer religião que for, se tiver essa disciplina, esse entendimento, essa leitura constante, esse aprendizado constante, isso começa a ficar mais maleável, mais fácil, né? Mais brando. E onde não existe organização espiritual, não há defesas de paz e espírito. Então, se a gente não tiver uma certa forma organizado com isso, nós podemos ter problemas. As influências são muito grandes, nós vamos ver daqui para frente. Então é muito importante a nossa leitura. Se eu tivesse hoje, se eu pudesse falar para o cara que estava sentado ali há 20 anos atrás, eu falava: leia todo dia, não deixe de ler um dia. Ah, mas não tenho tempo. Você vai achar o tempo, muda a prioridade, faz alguma coisa diferente, deixa de fazer uma determinada coisa, mas leia. Ah, eu não consigo ler um livro inteiro. Ok, pega livro de mensagens, vai começando a entender, vai começando, você vai ver que vai começar a fazer falta a leitura. Eu comecei a ler muito livro, eu gostava muito da parte científica da coisa, assim, de entender como é que é. Então isso levou um tempo, era uma fase que eu estava passando, de entendimento dos fenômenos, mas depois eu comecei a ler também outros, em romances, que nos ajudam muito na postura, como é que você tem que se comportar, como é que determinada pessoa se comportou. E é muito interessante, a gente começa a ler um livro falando o que o cara fez, aí eu penso, mas isso aqui é 1600, será que eu não teria feito pior? Então é bem interessante essa analogia e eu acredito isso, a leitura ajuda demais. Então, se de tudo que eu falar aqui, pelo menos quem não lê hoje, sair com a leitura, né, com a decisão de ler, estudar, aprender e aplicar, já valeu, né? E tem uma parte do André Luiz que ele fala num dos livros que eu fiquei bastante... pareceu ofensivo, mas a gente faz essa análise. Obviamente ele está olhando do outro lado e tem razão no tudo que ele falou. No estado atual da educação humana é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Então olha que interessante, ele estava no velório nesse dia, observando um velório, e nem no velório as pessoas conseguiram ter uma conversa digna. Então esse é um defeito que nós temos, certo? E por que relação isso tem com a leitura? A leitura vai te transformando aos poucos, você vai entendendo, você fala: opa, isso aqui pisei na bola de novo, peraí, vamos ver, vamos tentar melhorar a próxima, assim por diante. Então você vê que nós temos um problema geral de educação, assim, que nós precisamos vir tratando, e isso é o que vai nos ajudar. E a segunda parte que eu queria falar, uma primeira são livros, né, estudos. Então leia todo dia, busque aquilo que mais te interessa,
Não deixe a desculpa te consumir. É como é que está a sua conexão. Mas não é o Wi-Fi do celular, como é que está a sua conexão. Como é que hoje você lida com algo que nós já sabemos, a gente vê isso toda hora, mas vamos pôr aqui a questão do livro dos Espíritos. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações. Eu acho que eu já vi essa frase aqui umas 239 vezes que eu vim aqui. Mas, vamos lá, a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, se é assim, se nós já sabemos que é assim, por que nós vamos agir diferente? Então vamos melhorar essa conexão, vamos entender o que nós estamos sintonizando, que site nós estamos sintonizando com essa conexão. Então, uma vez que isso é uma verdade, nós precisamos organizar recursos de receptividade. Então, como é que a gente faz para se manter? Porque um dia nosso tem todas as oportunidades, desafios e problemas em que estão lá para que a gente possa evoluir. A gente precisa transformar isso em nível de consciência e falar: o que foi que aconteceu entre eu e aquela pessoa ali? Poderia ter sido diferente se eu tivesse uma vibração diferente. Então essa conexão que vai ajudar. Então presta bem atenção em qual frequência você está entrando. A gente faz isso na hora que vê, né, escorregou de novo. Mas ter a consciência já é um avanço. Já é saber que não está fazendo correto. Já é um avanço tanto. E aí isso vai melhorando, você vai deixando isso consciente. Eu errei, eu dei uma resposta ríspida. Paciência, vamos prestar atenção na próxima, vamos tentar não fazer. É um desafio diário isso aí. Então essa organização, essa recepção que nós precisamos ter para que tudo ocorra nesse sentido é muito importante. A elevação de nossas qualidades receptivas para alcançar a necessária sintonia com os mananciais da vida superior. Então nós precisamos organizar para subir esse sinal de Wi-Fi. Isso precisa estar mais limpo, mais claro. E aí tem um ponto, né? Não é um serviço que a gente possa fazer de fora para dentro, sim de dentro para fora. Não dá para ir lá e falar: troca aí o receptor do Wi-Fi aí que não está legal. Não, vai ter que ser de dentro para fora. Não tem outro jeito. Então, essa fortaleza que nós precisamos nos transformar, que aquilo que acontece em volta pode nos abala ou não. Né? A gente lembra do Chico Xavier sempre, né? Era uma pessoa que você, obviamente, extremamente calma, tranquila, mas o que estava acontecendo à volta dele? Era um turbilhão de situações, mas ele tinha o controle, né? Então esse é um ponto importante, a gente entender que só vai vir de dentro para fora, trabalharmos isso. Não adianta achar que isso vai vir de externo, se eu mudar de cidade, se eu mudar de local, se eu mudar o meu trabalho. São oportunidades para nós. A família é uma oportunidade, o trabalho é outra, que tem aquele cara lá que você de repente não se dá bem, paciência. Vamos praticar ali, vamos ver o que é possível fazer, né? E nós não podemos evitar, essa frase eu achei fantástica quando eu li o livro, nós não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre nossa cabeça, sobre nossa fronte, sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Essa frase para mim foi a frase do livro Missionários da Luz, que é assim: você permite, nós permitimos, né? De que aquilo nos afete, a gente fica repetindo aquele negócio, fica lá se torturando com um determinado problema, ou visitando um determinado, sei lá, um Facebook que nos dá dor de cabeça. Você está deixando o ninho formar na sua cabeça. Então sai, muda. Então esse para mim é muito importante. Nós não podemos evitar que os eventos aconteçam à nossa volta, mas nós podemos evitar que eles estacionem na nossa cabeça. Então isso é importante, né? E é isso que a gente precisa ter, essa consciência. Por isso que vai vir de dentro para fora, não tem outro jeito. E somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo.
e até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura está sujeita a incessantes desequilíbrios. Olha que coisa. Então, enquanto eu não assumir que sou eu que estou no comando aqui, que só eu posso ser o médico de mim mesmo, eu vou sofrer, né? Vou ter essas situações de desequilíbrios. Então esse é um ponto importantíssimo, entender que você tem que tomar as rédeas nesse sentido e buscar soluções, buscar entender, buscar através de tudo isso que a gente está falando, seja da leitura, seja do contato, seja da forma que, enfim, que for possível de você vir trabalhando de dentro para fora. E aí tem um ponto extremamente importante, que é a prece. A prece é algo que eles dizem, né, que está no livro: não há prece sem resposta. Não há prece sem resposta. Não está falando, não, de vez em quando alguém pode ouvir lá, não ouviu, o Wi-Fi não está bom. Não há prece sem resposta. Pode não vir a solução que você quer, pode não vir aquilo que você pede, mas vai ter uma resposta. Algo vai acontecer, algo vai se movimentar. Talvez, como eu estou dizendo, não exatamente aquilo que você espera, mas é ouvido. Esse é importante. E a outra coisa, a oração filha do amor não é apenas súplica. É a comunhão entre Criador e criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Estão falando que é a melhor comunicação que existe. Não tem nada que eles conheçam que seja mais efetivo. E muitos falam, né, se a gente soubesse o verdadeiro efeito da prece, a gente fazia prece 10 vezes por dia, direto, assim, né? Então, é algo que tem uma verdade muito grande e que a gente às vezes não está fazendo com a frequência ou com o envolvimento necessário ou com a concentração, enfim, necessária para isso. E uma coisa que é muito importante, nós temos uma oportunidade nessa comunicação aí via Wi-Fi, vamos dizer assim, do sono. O sono é uma oportunidade diária de comunicação, né, com o lado, né, com a parte espiritual, enfim, e através do desdobramento. E o que acontece quando a gente está encarnado, né? Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Então, assim, né, o trabalho realizado enquanto nós estamos dormindo, os auxílios, tudo é muito grande. E a gente se desdobra, né? E aí nós precisamos ter consciência disso. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo estariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos e ainda mesmo quando ligados ao envoltório inferiores, mesmo aqui. Então, assim, o quanto a gente se prepara, né, para isso, o quanto a gente tem uma preparação boa para o sono, porque se a gente já tem um dia de atribulações e a gente vai dormir e não se prepara para isso, mudando a vibração, mudando os pensamentos, o que vai acontecer, né? Presta atenção no que está acontecendo. Então, eu tenho uma proposta: se você não está dormindo bem, faz uma semana de teste, leia todo dia antes de dormir, pega um bom livro e leia todo dia antes de dormir. Faz isso por uma semana, vamos ver o que muda na sua agitação, no seu sonho. Vamos perceber isso, porque isso é uma preparação. Nós temos a oportunidade todo dia de ir para essa comunicação, mas precisa entender como é que nós estamos chegando do outro lado. Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro, né? Então a gente vê palestras que é dito: olha, isso é uma onda de frequência, vai te afetar, você vai chegar do outro lado meio atrapalhado, aí deixa um pouco longe. Então tem tudo isso.
Então é importante a gente ter essa consciência de nos prepararmos para isso, né? Eu entendo que nós temos aí nossas distrações, às vezes quero assistir um filme, estou falando que não é para fazer isso, estou falando que você tem que se preparar momentos antes, porque você vai passar para o outro lado. Como é que você vai para o outro lado? E a escolha é nossa. O que nós queremos fazer do outro lado? Tem para todos os gostos, né? E o que acontece é que a gente não vai lembrar. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação. A gente tem alguns relances ali e tal, desta hora, retornando o envoltório carnal, em virtude da nossa deficiência do cérebro. Então a gente não é preparado para ter essas duas, né, suportar essas duas vidas simultâneas, ou seja, estou aqui, desdobro, vou para o outro lado. Então, tendo a consciência de que isso acontece, vamos se preparar todo dia. Nesse momento, inclusive, as coisas estão difíceis por aqui, nos encarnados, né, por conta de tudo que tem acontecido, imagina do lado de lá. O volume de gente desencarnando, questão de transição planetária, enfim, então tem muita ajuda que nós podemos dar do outro lado também. Então essa semeadura pode ser feita do outro lado, nós podemos ajudar de alguma forma. Então tem isso também, além de aprender, podemos ajudar. De qualquer forma, a lembrança do nosso entendimento persistirá, eles estavam dizendo, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos as tendências superiores para o terreno da elevação, abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista em nosso pensamento fraternal. Conexão com Wi-Fi, acertou aqui, ó. Então está indo bem, você está recebendo informação, você está trabalhando, ao mesmo tempo está aprendendo, você vai ser assistido, está aqui. E outra coisa que nós temos que fazer, Evangelho no Lar. Então, Evangelho no Lar, família é uma reunião espiritual no tempo, por isso o lar é um santuário. Então nós temos que fazer lá, pelo menos lá uma vez por semana. Lembra que o Evangelho no Lar não é só para nós. Nós podemos estar iluminando uma rua inteira, pode estar vindo no seu Evangelho alguém ali para ser auxiliado. Então lembra, de novo, você está semeando, está fazendo isso não é só para você, ao mesmo tempo que você vai ser o principal, né, como a gente diz, o principal beneficiário, mas é uma ação de caridade também, né? Então manter isso, mas eu não consigo fazer, ninguém faz comigo, faz sozinho, começa, vai fazendo, vai lendo, abre o Evangelho, vai lendo, naquele horário, naquele dia, começa a rotina, ou mantenha a rotina, né? Não deixa ela se perder. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Então a gente começa a se dispersar, começa a não fazer mais, tem lá alguma coisa que acontece, acaba não fazendo, então muito importante ter. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza de suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Então assim, estar reunido no lar é outro nível de consciência e isso ajuda demais. E o terceiro ponto dos 3 que eu falei é o amor. Se você for semear sem amor não vai dar certo, né? Tanto que nós temos aí, se você olhar conhecimento e conexão, né, com o além, vamos dizer assim, você pode ter até nas trevas, porque tem gente extremamente inteligente, mas não tem amor. Então, se não tiver a junção desses 3, não vai funcionar. Então, uma das coisas que a gente vê, uma das frases do André, reconhecia agora que para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir amor. Olha que interessante, eles tiveram um local que eles foram fazer um auxílio num hospício, e ele chegou lá com mentores. Os mentores do André, quando a gente começa a ler, você vê que são mentores ali de um nível muito alto, elevação muito grande. E quando eles foram fazer um socorro, o mentor falou: peraí, aqui nós não temos amor suficiente para resolver esse problema. Aí eu parei, deixa eu ler de novo, voltei a folha. Falei: é isso que eu estou lendo aqui? Não, não vamos conseguir.
Aí veio uma pessoa, uma senhora com amor de mãe, assim, para conseguir tirar aquele obsessor que estava com aquela vibração, só assim conseguia. Então, isso me impressionou bastante, porque eles não tinham amor suficiente, e ele reconhece que. Outro ponto, os adversários, quando bem compreendidos, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Então, reconhecer isso, né? Então, esse é um ponto importante para a gente entender que, de uma certa forma, eles estão nos empurrando, são mecanismos para nos empurrar para frente nessa evolução. E também os escarnecedores, vilanistas, perturbados que não registram a dor, são dignos de piedade por permanecerem invocados em estranha rigidez e entendimento. Então, aquele que não sofre ao ver, né, dessa compaixão, é os que mais precisam de ajuda. Então, é aquele que comete um crime e não sente o arrependimento, é o político que vai lá e faz alguma coisa e para ele está tudo bem. Mas que sentimento nós temos perante ele? Nós temos ódio ainda, ou nós temos já o entendimento de que ele, na hora que perceber isso, vai sofrer muito? Então esse é um ponto para a gente trabalhar também. Então a dor vai derrubar as pesadas muralhas da indiferença, ou seja, essa pessoa, né, não vai ter jeito, ela vai passar por isso, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então a dor é mais uma ferramenta, é mais um mecanismo desse, para que isso possa ter a evolução. E aí vem a mensagem, né? Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade, semeemos sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. Ou seja, não cabe a nós ter certeza que tem que dar resultado. Eu semeei lá, não me ouviram, enfim, estou tentando fazer com que mude e não muda. Por quê? Porque o lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, essa era a mensagem. Eu só queria, para completar, finalizar, talvez o maior semeador que eu tenha conhecido, o livro do seu Hugo, A Voz de uma Alma Poetisa, em que ele sempre falava do poema da semeadura, parábola do semeador. Pelos campos, em manhã ridente, dirigiu-se o semeador, caminhando indiferente, pelos gramados em flor. E seguiu e foi andando pelos campos que encontrou, sempre semeando, até que o saco esvaziou. Do saco que a mão levava, caíram os grãos à toa. Ele nunca examinava se a terra era má nem boa. Ora da estrada na beira, ora em silvado espinhoso, ora em terrão pedregoso, depois em fecunda leira. Aqui à margem do caminho, desamparado ficou. Comeram os passarinhos, nem ao menos germinou. Cresceu fraquinha e enfesada, a do meio do espinhal. Nos espinhos apertada, veio a morrer, afinal. Aqui entre as pedras foi cair, não teve sorte, igualmente. Nasceu, viveu curtamente, e secou sem produzir. Só a última ditosa, que em bom terreno caiu, cresceu velha e vigorosa, e frutos bons produziu. Amigos, que sois a aurora e a esperança do Brasil, meditai atentamente aos ensinos que ela encerra, e para a boa semente, sejamos como a boa terra. Que elas germinem, possantes em nossas almas em flor, medem frutos abundantes, premiando o semeador. Muito obrigado, muita paz a todos. Aí está a mensagem da noite, a nossa reflexão. Quando o Armando falava, eu comecei a lembrar das palestras que nós tivemos últimas, e deu assim como uma sequência dos assuntos, né? A Vânia falou do quadro que tinha aquele ninho de passarinho, e ele falou do Chico no meio do conflito em paz, né, Vânia? Então, é uma sequência de ensinamentos que a doutrina nos traz, e nós percebemos que tudo é para o nosso crescimento espiritual,
nosso entendimento. Mas, como disse bem o Armando, nós precisamos estudar a doutrina para entendermos a mensagem do Cristo. Senão nós vamos ficar marcando passo. Né? Nós estamos tendo uma oportunidade grandiosa nessa existência. Nós temos que aproveitar. Pelo menos voltar um pouquinho melhor de quando chegamos. Né? Então nós vamos agradecer já o nosso irmão e amigo Armando, que deixou o conforto do seu lar com as suas meninas, com a sua esposa lá, para vir nos atender o nosso pedido. Então nós vamos passar a segunda parte do nosso trabalho Chama o Passe. Como estou fazendo das quarta-feiras, vou nominar os nomes dos médicos para não ter tumulto lá dentro da sala. Né? Eu vou chamar o Marcos, a Maria Luísa, a Vânia vai cantar, né, Vânia? Vocês vão cantar? Vai, né? E tem o Luiz ali, tem o Rockler, a Jane não está aqui hoje, falta uma pessoa. Está aí? Então a Jane. A Jane. E chamado para pôr água para nós. E o Zé Esteves para cuidar da torta. Então você vai no lugar do Rockler, Ana, por favor. E aqueles que aqui ficaram no salão, vamos continuar aproveitando essa vibração que nos envolve agora. Nem sábio, nem rico.
minha amiga.
Antes de nós encerrarmos o nosso trabalho de hoje, a Ellen pediu para dar um recado que sábado agora vai ter a feira da Receita Federal, que a entrada é na rua Dinamarca, do outro lado, na frente do lado de Maria da Barbosa. Eu acho que é das 8 às 5, das 8 horas às 5 horas.
estão convidados, aqueles se interessarem por alguma coisa que precisa, então está aberta, o convite está aberto aí para sábado, às 8 horas até às 5 horas da tarde. Então nós resta agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos espíritos amigos que participam deste trabalho, que dirigem, ao Armando, o nosso irmão, que trouxe-nos a mensagem, ao grupo vocal, que sempre está presente na nossa casa, harmonizando o nosso ambiente. Na verdade, nós só temos que agradecer por tudo que nós temos já recebido nesta noite. Que possamos retornar para os nossos lares na paz, com equilíbrio, e levar daqui, nem se for uma gota dessas vibrações que aqui desfrutamos, para aqueles que lá estão nos aguardando. Que a paz do nosso Mestre fortaleça sempre o nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até quarta-feira, se Deus quiser.